Aí, você chegou a imprimir aquela lista de exercícios de redação oficial? Imprimi já. Ah, esqueci que você tem a impressora top das galáxias aí, né, cara? Então, peraí que eu Pois vou... é. Perdão, né, cara? Perdão aí pela vergonha que eu passei. Então, tá aí, minha nobre. Redação oficial. Primeiro, lembra que na prova do contrato, ano passado, tivemos uma questão de redação oficial? Foi. Uma única questão. Se eu não me engano, tu acertou. Foi, acertei. Você vê, ó, não é tão complicado assim. Mas assim, ó, igual eu estava falando para as meninas aqui ao longo dessa semana, né? A redação oficial é um assunto que ele é simples, porém é aquela questão que a gente não pode deixar passar. A gente tem que ganhar. Entendeu? A gente tem que ganhar. Por quê? Como é que vai ser a divisão da sua prova, Carol? Eu já canto a pedra e você já conhece a banca Quadrix. A banca Quadrix, Já. ela vai te cobrar de 10 a 8, de 8 a 10 questões, porque são só 120 itens de certo e errado. Isso é o que está lá no projeto desse concurso, 120 Mãe, itens. Hã? peraí, professor. Mãe, eu vou lá pra casa, tá? Porque... Professor, eu vou pra casa da minha mãe, porque aqui do Tá. lado eu moro do lado de um canil, sabe? Eu vou pausar aqui, peraí a gravação. Então, vamos continuar. Então, o que que acontece, Carol? A prova de redação oficial é uma prova, é uma matéria relativamente simples, igual eu estava te falando. No projeto base da Secretaria de Educação para esse certame, ele está pedindo 120 questões que vão ser divididas 40 questões só na parte básica, entendeu? 40 questões parte básica e aí vai ter de 120, 40, você tira 40, sobram 80. 80, né? Dessas Isso. 80, se eu não me engano, vai ter umas 30, eu acho que são 30 ou 20 voltadas para parte complementar, porque é dividido de professor, né? Conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e os conhecimentos específicos, certo? Isso. É isso daí. E a redação oficial, ela entra nos conhecimentos básicos dentro da disciplina de língua portuguesa. A disciplina de língua portuguesa, por ser uma composição lá, fazer parte do... Nossa, agora que eu vi que eu estou sem aliança, ó. Por fazer Ó, parte, né? Eu estava treinando, aí eu tiro. Por fazer parte da parte básica, eu acredito que não vai ser mais do que 10 questões, é entre 8 a 10 questões. Entre 8 e 10 questões, a gente vai ter ali 3 questões de compreensão e interpretação textual, isso é fato, uma questão de redação oficial. Então, onde a gente tem que gastar, não vou dizer mais energia, 60% da nossa energia. Aqui, cara, ó, se cair 10 questões lá na parte de gramática, você fizer 4 só de texto e redação oficial, já é 40%, é muita coisa. Você só vai se sim. preocupar, hã? Sim, e prof, eu tô muito boa de português. Graças a Deus. Vamos ver aqui hoje, aqui, Muito. ó, não, nas próximos encontros, ó. E outra coisa, Carol, que a gente tem que pensar. Quando a gente, na banca Quadrix, ela gosta de quê? Ela é muito aleatória nos conteúdos dela. Não existe um padrãozinho a ser seguido, não, viu? Ela é um pouco aleatória. Mas o que que ela gosta muito de cobrar? Questão de troca, né? Por exemplo, aquela questão assim, se trocar tal palavra por tal palavra, permanece o sentido ou permanece a correção gramatical e altera o sentido? Ela gosta disso. Outra Sim, coisa, sim. outra coisa que ela gosta, questões de acentuação. Tem um tipo de questão, tem uma questão que você vai ver quando a gente estiver lá na parte de acentuação, ela cobrou, foi até na prova do pessoal de específica, nesse de contrato. Teve uma palavra que o nome dessa palavra é necessária. A palavra necessária, ela admite duas classificações. Ela pode ser paroxítona ou pode ser proparoxítona. Aí ela pergunta se isso é verdade ou mentira. E isso é verdade. Essa palavra, ela admite ser tanto paroxítona quanto proparoxítona. Aí o que que eu indico? Eu já
pedir para a galera pesquisar, fazer um levantamento de palavras que podem ser tanto paroxítonas quanto proparoxítonas. Já é meio caminho andado. Sim. Por quê? É questão aleatória mesmo, e é questão pequena, ela não faz questão muito grande, não. As questões maiores dela é de texto, Agora, entendeu? professor, eu agradeci a Deus por ser a Quadrix por causa do Eu, português. eu também, cara, Porque, não vou mentir, porque não. CESP, porque CESP, eu acho ela muito técnica, então, tipo assim, uma gramática como se fosse aqueles livrão de gramática. Já a Quadrix, ela tem um nível mais tranquilo. E agora que eu estou entendendo português, então eu estou mais interessada, porque antes eu não sabia nada. Então, assim, eu já tô. Você vai ver quando a gente fizer um dia aí uma aulinha de gramática, Ah, você vai vai ver que eu ver. já estou bem melhor. Então vamos avançar. Hoje a gente consegue chegar até a Vamos. questão de número 9, que é a média que a gente está tendo aqui com essa daqui. A gente consegue fazer essa Tá, redação. Nós vamos ter duas aulas de redação oficial, viu? Essa tá. daqui vai ser a primeira. Aí depois, o que está faltando aqui, ó, de redação oficial? Os tipos de documento, eu já falo logo, né? Os tipos de documento, por exemplo, ofício, mensagem presidencial, tal, né? Esses tipos de documento, quem pode fazer o quê? Porque assim, não é porque é redação oficial que é um documento que é tratado, que ele é. O que que é a redação oficial em si? É a forma a qual a administração pública, né, o poder público, vai se comunicar através de seus atos, certo? Ele vai fazer um ofício, existe um padrão. Ele vai fazer um memorando, existe um padrão. Ele vai fazer um circular, existe um padrão. Ele vai fazer, ela, né, perdão, ela vai fazer uma exposição de motivos, existe um padrão. Vai fazer uma mensagem presidencial, existe um padrão. Vai fazer um ofício, existe um padrão. Outra coisa, é muito importante a gente entender a estrutura, minimamente a estrutura política brasileira. Por exemplo, quais são os três poderes que nós temos? O executivo, o legislativo e o judiciário, certo? A gente precisa saber quem é o presidente, quem é que comanda o poder executivo, que é o presidente da República, quem é que comanda o poder legislativo, presidente do Senado, quem é que comanda o judiciário no Brasil, o presidente do STF, entendeu? Aí, Uhum. os integrantes do STF, eles têm status de ministro, né, de ministro de Estado. Porém, não é apenas os ministros, né, do presidente, ministro da Economia, ministro da Educação, ministro da Cultura, ministro do Meio Ambiente, que tem essa prerrogativa de ser chamado de ministro. Por exemplo, os integrantes do STF é ministro, o advogado-geral da União, ele tem um status de ministro, enfim, tem alguns cargos, agora eu estou me lembrando, que a pessoa tem prerrogativa de ministro. Então, a gente precisa saber essas coisinhas, entendeu? Então, duas aulinhas a gente mata, fechou? Essa daqui a gente já vai pegar muita coisa. Olha só, Beleza. na questão número 1, Essa aí eu já sei. então vamos lá. Como é que é? Ó? No caso de utilizar sigla na comunicação oficial, convém, circula a palavra convém, por favor, informar o seu significado na primeira ocorrência do texto, a fim de assegurar a clareza da redação, certo ou errado? Eu botei certo, porque até numa redação que a gente faz, quando eu vou colocar, vamos supor, Ministério da Educação, não é MEC, eu tenho que primeiro botar Ministério da Educação, aí se eu repetir ele, aí eu posso botar o MEC, mas eu tenho que botar Ministério da Educação, barrinha MEC, né? Alguma coisa assim, entre Isso. parênteses? Ou hífen ou entre parênteses. Isso. Porque aí quando eu Certinho. me referir novamente, o leitor já vai saber que eu botei o completo e a sigla. Então ele já vai saber que aquela sigla, o que significa. Essa eu acertei, agora as outras eu. Essa segunda mesmo eu fiquei em dúvida nela quando. Mas enfim, a primeira tá certa. Mas é isso daí, ó. Tá certinho. Vamos lá, então. A primeira tá certa, mas, ó, convém se liga com isso daqui, ó, porque lá no manual da Presidência da República não fala que é obrigatório, fala só que convém. A gente Ah, tá. usa, não fala que é obrigatório.
eu estava vendo aqui os comentários da galera, né, nos chats da vida, né? Muita gente errou essa questão aqui por conta da palavra convém. Então, assim, muito cuidado com essa palavra, porque pode te confundir. Tá ok? É só Não, mas mesmo. só já uma dica. Nunca, assim, se na prova falar que é obrigatório, preferencialmente também, professor, preferencialmente, estaria certo ou errado? Pode ser que. Não, estaria certo. Estaria Agora, certo. quando falar como você falou, obrigatório, alguma coisa assim que tá taxando, né? Aí já tá errado, Isso. Nesse caso tá? aqui, ó, na redação oficial, são poucos os casos que ele fala obrigatório. Quando for, aí Tá. eu te mostro. A questão obrigatório mesmo é essa questão aqui, ó, da número 2, ó. Você vai ver aqui que é um item obrigatório. Olha lá, ó, lê aí a número 2. Ah, não, se disse, eu lembro que você falou, não gosta de ler. Não, não, Um, tá aqui comigo a dois, ó. lê aí. Um dos atributos da redação oficial deve ser a impessoalidade, eu sei que é isso. Mas aí eu fiquei nessa, ó, que decorre da ausência de identificação do signatário do documento. Ou seja, como eu não sei de fato o que é impessoalidade, eu fiquei com dúvida se realmente, depois da vírgula, é mesmo a impessoalidade. Porque impessoal é quando não é você, tipo isso, mas eu não sei se seria você pela assinatura. Ó, veja bem. O que é a questão da impessoalidade? A questão é um princípio, viu? Sim, Impessoalidade é um princípio é um dos é princípios, um né? dos princípios da redação oficial, tá? O que quer dizer a impessoalidade em si? A administração pública concorda comigo que o Estado ele tem interesse, todos os interesses do Estado devem ser interesse cole- Coletivo. coletivo. Em hipótese alguma, eu posso utilizar de alguma prerrogativa do meu cargo no Estado para benefício próprio. Isso, todas as vezes que eu faço isso, eu estou ferindo o princípio da impessoalidade e uma porrada de outros princípios. Mas o da impessoalidade já é o primeiro. Então, toda a minha linguagem dentro de uma comunicação deve ser impessoal, ou seja, em terceira pessoa do singular, utilizando os devidos pronomes de tratamento. Eu não posso Sim. saudar de forma alguma, não existe saudação nem apreciação, entendeu? Ó, eu elogio, destaco, não, nada. Não existe primeira pessoa, tá ok? Não existe saudação de forma alguma. Qualquer tipo, isso daqui é fato, viu? Qualquer tipo de saudação está errado. Deixa a Me dá um questão. exemplo, prof, de Aqui, ó, não saudação. precisa ir muito longe, não. Aqui, ó, na questão. Cadê bem aqui assim, ó? Aqui, ó, questão número 7, ó. Cumprimentando-o. Isso aqui é um tipo de saudação, ó. Ah, Cumprimentando-o. Essa questão aqui já está errada só por conta disso aqui. Não precisava nem você terminar de ler. Daqui a pouco a gente chega nela. então, quando eu mando, vamos supor, igual eu mando bilhete para os pais, eu tenho mania de colocar assim, grata pela compreensão. Não é um documento oficial. Não, Você sim, não. eu sei, eu entendi, mas eu falo assim, em um documento oficial jamais coloca tipo grato. Jamais, jamais. Ah, tá, Jamais. tá. Por exemplo, você pode perceber quando a direção faz algum documento aí para a diretora da sua escola faz uma circular, né? Ela não agradece ninguém. Atenciosamente também é, professor? Tem o atenciosa, são os fechamentos, né, que a gente fala. Tem o atenciosamente e o respeitosamente. Atenciosamente, por exemplo, se eu for mandar um documento para você, eu falo atenciosamente. Agora, eu encerro com atenciosamente. Agora, se você vai mandar um documento para mim, você tem que fazer um fechamento com respeitosamente. Questão de hierarquia. Eu, Ah, como sim, entendi. hierarquicamente, eu estou acima, digamos assim. Então, eu Entendi, simplesmente me entendi. reporto a você atenciosamente. Agora, se você vai se reportar a mim,
hierarquicamente falando, você precisa falar respeitosamente, Ah, sacou? beleza. Isso é questão de fechamento, o nome Como é que disso. é? É respeitosamente, né? Respeitosamente é para quem é hierarquicamente superior a você. Quem é igual para Ah, baixo, entendi. né? Igual, ó, de igual para baixo, por exemplo, um deputado federal, ó, um deputado distrital, ele vai se reportar respeitosamente a um deputado federal, respeitosamente a um senador, respeitosamente ao governador, respeitosamente ao governador ou ao presidente. Agora, Então, entre eles é respeitosamente sempre. não, entre eles, assim, um deputado distrital, que eu estou falando, Ah, distrital. entendi. Até a hierarquia entre eles também. Sim, é porque existe deputado distrital, deputado federal, Federal, deputado é o senador. senador, Aham, governador, presidente, entendeu? entendi. Mas isso quando a Agora, gente. Ah, um exemplozinho. Caso um distrital mande para um distrital, ou o presidente para o vice não, porque o presidente ele já é acima do vice. Mas o exemplo de distrital para distrital, de senador para senador, de federal para federal, também vai ter hierarquia? de o quê para o quê? Vamos supor, se um distrital, um deputado distrital, manda um ofício para um deputado distrital também, Ah, ou um aí é deputado atenciosamente. federal. Ah, entendi. Então, de fato, a hierarquia é de poder mesmo, mas se é de igual para igual mesmo, aí é atenciosamente. Isso, ó, quem está de igual para igual é atenciosamente, Entendi. Não, entendeu? fechado, entendi. Tranquilo, tranquilo. Boa dica. É de igual para igual. Rapidinho aqui, deixa eu só dar um. Let's bora! Vamos lá, perdão aqui pelo. Então, vamos lá, meu nobre. Então, entendeu aí, pegou o bizu, né? Questão Não, do. de boa. Isso daí se chama fechamento, tá? Tá. Fechamento. Isso daí, pode até anotar. Com relação a isso daí, pode ficar tranquilo que, igual eu te falei, nas questões de. Mas isso daí é muito raro, viu, Caí? Então, vamos É, lá. mas eu gostei de saber Não, uma. mas é É interessante. um Até. assunto útil, né? E outra, tem as abreviações, viu? Muita gente pensa que abrevia atenciosamente com ATT, e é errado essa abreviação, sabia? E é como? É AT.TE. Ah, at.te, legal. É AT.TE. Esse ATT é uma versão informal da abreviação. Então, já vou colocar isso aqui. At. Ponto é. E a de É. respeitosamente, prof? Cara, eu Tem? não lembro. Mas eu vou pesquisar que eu te falo, peraí. Não, beleza. Mas é porque assim, eu só vejo essa daqui. Agora o. Não vi. Eu vou pesquisar essa do respeitosamente. Não lembro. Eu sei que é AT. O primeiro A é maiúsculo, tá? Sim, sim. Beleza? Então, AT.TE. Fechou. Tá. Então, dito tudo isso, vamos lá para a questão de número 2. Mas você entendeu a lógica da impessoalidade? A questão da impessoalidade sempre vai reinar o quê? Ó, eu vou te mandar aqui no seu WhatsApp, perdão, opa, cadê aqui, ó? Vou te mandar aqui no seu WhatsApp o seguinte, ó, o que que fala lá na questão do manual sobre o que que é obrigatório, né? Sugere-se e tal. Cadê tu aqui? Poxa, cadê tu, né? Carol, aqui. Ó, vou te mandar algumas observações no Zap, tá? Uhum. Essa daí é a observação lá do item A, ou do item 1, tá bom? Então vamos lá, Tá. questão de número 2. A questão de número 2 fala: um dos atributos da redação oficial deve ser a impessoalidade. O que é a impessoalidade? O interesse, a forma que você vai falar. Não deve existir Não tá nenhuma forma. errado. Essa tá. Mas olha só, o que que você tem que entender, Carol? Quem é que envia uma carta? É o remetente. O nome de quem, por exemplo, eu estou enviando uma carta para você, uma correspondência. Então eu sou o remetente. Quem vai Sim. receber, quem vai receber
via de regra, se chama destinatário, né? Porque é o destino que eu estou enviando. Só como a gente está falando de autoridade, nós chamamos de signatário. Imagine só, eu vou mandar vou mandar um ofício para a doutora Carol, ali a ministra-chefe do STF. Como, Olha. como que essa carta esse ofício vai chegar a você, sendo que eu não tenho identificação? Não tem Hum. lógica. Não existe documento sem identificação. Sacou? É por isso que essa Mas questão espera aqui. aí. Não, mas então a questão tá certa? Não, a questão está errada, porque preciso identificar. Tem que ter lá em cima. Eu não sei se é porque. Você já Ah, sim. chegou. Então, eu circulei ausência. Então, não tem que ter ausência, né? Você tem que identificar para quem você está mandando. Imagina, você mora em São Sebastião, né? Aí você vai mandar um ofício para a administração regional de São Sebastião para solicitar alguma coisa, né? Vamos supor, para solicitar um desentupimento da boca de um bueiro, né? Que é aí na porta da tua casa. Você vai simplesmente chegar lá, olha, toma isso aqui, ó, vai escrever um papel lá, toma isso aqui. Aí a mulher que vai receber lá do protocolo vai falar bem assim, sim, mas você quer enviar para onde? Entendeu? Entendi. É Uhum. isso. Você tem que identificar. Não é que tem que ser ausência e identificação. Tem que ter a Tá, mas, identificação. prof, me repete de novo a impessoalidade. De fato, a impessoalidade é. Porque eu pensei que pessoalidade era outro nome. Então, é porque você é impessoal. Ó, a questão de impessoalidade quer dizer o seguinte: o interesse. Ó, existem na redação oficial dois conceitos, duas formas de se pensar em. Três formas, basicamente, de se pensar em Hum, pessoalidade. Três formas hum. de se pensar em pessoalidade. A primeira dela é o interesse, né, o teor do assunto nunca deve ser de caráter pessoal, ou seja, uma necessidade minha, do Alessandro. Eu sou administrador de São Sebastião, eu vou mandar um ofício lá para a Terra Cap, não, para a Nova Cap, perdão, pedindo para o pessoal fazer ali uma manutenção na frente da minha casa. Não, Porque então, peraí. Então, não pode ser de interesse pessoal. interesse pessoal jamais. Tá, Isso aí beleza. Anotei o fere. primeiro ponto. Primeiro ponto, interesse Hum, pessoal. entendi, entendi. Outra coisa, a linguagem que eu vou utilizar, a questão gramatical mesmo. A questão gramatical. Eu não posso, gramatical e formalidade, né? Eu não posso utilizar linguagem chula, né? Por exemplo, eu não posso utilizar jargão. Jargão é tipo uma gíria. Ó, a galera do que é militar utiliza uma linguagem. Por exemplo, tá em QAP aí, não sei o quê. Ah, o cara é Isso, embusteiro. isso. Isso é um jargão. O jargão são as gírias de cada profissão. O pessoal da saúde se comunica de uma forma, o pessoal da educação se comunica de outro, o pessoal do que é vigilante se comunica de outra forma. Não deve existir isso. Existe uma padronização. Entendeu? Então, não existe uma variação linguística também, isso não é aceito. Por exemplo, a galera do Nordeste vai escrever de uma forma, a galera do Goiás vai escrever de Ah, outra. entendi. Nada regionalizado. Nada, não existe isso. É tudo padronizado, tudo Então, eu anotei, gramaticalizado. professor. Eu Hã? anotei o primeiro como, assim, o que não pode, né? Tem interesse pessoal, também não pode ter uma linguagem padronizada. Ou tem que ter uma linguagem padronizada. Linguagem padronizada e outra, não deve existir saudação de nenhuma forma. Ah, beleza. Tá, então deixa eu Ah, só anotar esse cumprimento tema. cumprimento fulano, nenhum tipo de saudação, nenhum tipo de depreciação. Vai ter questões sobre isso daqui, que aí você vai entender na prática. Ah, já me deu uma luz para as outras questões, então, que você já me deu um resuminho bacana. Não, prof, então eu entendi. De fato, eu não vou mentir para você. Eu fiquei em dúvida nessa quando eu vi a ausência. Eu circulei, né? Falei, como assim a ausência, né? Então, se eu tivesse marcado errado, como eu pensei, eu teria acertado, mas eu deixei em branco mesmo. Então, a questão de ausência de identificação do signatário está errado. Jamais, né? E isso jamais. Como é que vamos supor, o presidente Bolsonaro, é o presidente lá, vai mandar um ofício
para o Ministério da Educação. Simplesmente vai mandar só para o Ministério, é o Ministério que resolve, não é ninguém? É só chega lá e entrega, bota lá na portaria, assim, entendeu? Tem que ter para quem a pessoa está mandando, o signatário, que seria o Entendi. destinatário. Tem que ter o nome da pessoa, né? No caso, o nome, quando a gente fala o cargo, né, da pessoa, tem que ter a seção que a pessoa trabalha, tem que ter a numeração do local e data, tem que ter tudo isso, entendeu? Tá, entendi. Então, vamos lá. Adiante. Então, bora para 3. Questão número 3. Questão número 3, essa daqui, ó, você vai matar de lambuja. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial, ou seja, a maneira como o poder... Ó, já aqui já está definindo o que é a redação oficial, ó. A maneira como o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Não deve ser caracterizada por, ó, de todas essas questões aqui, o que não pode ter na redação oficial? Olha, esse pessoalidade, subjetividade, tá indicando muito o eu, não é isso? Porque a gente acabou de falar de impessoalidade, e aí falou de pessoalidade. Então, já matou essa daí mesmo. Entendeu? Ah, beleza. Pessoalidade é o oposto de impessoalidade. Sim, sim. É algo pessoal, né? Pessoal. Subjetividade vem de sujeito. E outra, E o que que é subjetividade. isso aí, professor? Prolixidade, o que que é isso? Vou chegar nele. Ah, tá. A subjetividade é o quê? Eu preciso de um contexto para entender o que está sendo falado. É tipo uma comunicação entre linhas. Qual é o oposto de subjetividade? Objetividade. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, você vai direto ao ponto. É um nome muito comum na educação, né? Isso. Porque quando eu falei de sujeito, a gente tem que trabalhar com ter esse olhar de subjetividade, não porque a objetividade é mais tradicional. Aí Enfim, você já não sei. já estou viajando já aqui na Ó, pedagogia. prolixo. O que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que só enche linguiça. Fala, 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 fala e não fala nada. É uma pessoa Ah, prolixa. Prolixidade é simplesmente encheção de linguiça. O cara que fica só rodeando, rodeando. É igual aquele aluno que vai fazer uma redação, escreve, 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 não escreve nada. e Isso é eu estou ainda desse prolixidade. jeito. Então, eu estou prolixa ainda. Não, tá Olha, ainda não. professor, e como que fala ao contrário? Sem ser prolixa, eu vou sair como, então? Conciso. Ah, então, Aqui, ó. prof, você me faz ser uma Carol concisa. Concisa. Está nas suas mãos. Amém. Não, metade, metade. Vou botar 70% teu. Negativo, metade, metade. Aqui, ó, nos meus 50% eu vou botar 100%. Agora você, nos seus 50%, tem que botar Ih, meu Deus, 150. estou no sal. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, Bora letra para B de 4. bola tá Tranquilo, errada, foi tá tranquilo. tranquilo. E é tudo questão atual, viu? Sim, Olha estou lá, vendo 2021. 2021 e tal. E tudo Ó, Quadrix, né, prof? não, esse aqui é o Quadrix. Não tem Ah, nenhuma tá, outra. legal. É só tem questão de banca quadrix aqui, não tem mais nenhuma outra banca. Beleza, beleza. E a gente tem que trabalhar já sabe qual é a banca, né? Então, Sim, sim. vamos lá. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, terceira edição, né? Julgue o item a seguir quanto aos aspectos gerais da redação oficial. Na redação oficial, o atributo de concisão é o que a gente falou agora, ó. O atributo da concisão não se limita à extensão do texto. Uma vez que uma redação demasiada, essa aqui tá errada a forma que ele escreveu, é demasiada, Tá. entendeu? É porque a demasiada é adjetivo. Adjetivo é flexionado, né? Pode ir para o masculino e feminino. Redação. Isso, hein? É verdade. Hã? O adjetivo ele pode ser flexionado. Isso, ele vai. Ele pertence à classe dos variáveis, né? Então, vamos Isso. lá. Curta, demasiada curta, não necessariamente será concisa. O que que ele está querendo dizer aqui? Vamos entender o Eu não item, entendi né? essa questão, não. Olha só, o atributo da concisão não se limita à extensão do texto.
Vamos por parte. Primeira Isso. oração. O que quer dizer concisão? A concisão é você escrever o máximo de informação. Ó, vou Ah, colocar eu bem. já entendi, professor, já entendi. Ela tá Hum, certa. Olha só, minha interpretação. vamos O que lá. ela quer dizer é o seguinte, ó, um atributo de concisão, ou seja, um texto conciso que eu acabei de perguntar. Ele não se limita a um tamanho. Não quer dizer que um texto curto, ele não tá bom, ou um texto grandão também é o melhor. Uma vez que uma redação demasiadamente curta não está necessariamente será concisa. Então, tá certo. Ju, você deu uma embolada aí nas falas, mas o pensamento está certo. Porque, olha só, não quer dizer que um texto que é curto, ele realmente está direto ao ponto, tá bom. Às vezes está faltando um Sim, monte de informação, está sim, faltando um monte de elemento para responder a questão, vamos supor, né? Aí, beleza. Ó, por exemplo, se você pergunta para o seu filho, como é que é o nome dele? Pedro e Bernardo. Bernardo é o menor, Pedro o maior. Ó, Pedro, como é que foi a aula hoje? Aí ele vai falar bem assim, foi boa. Foi conciso? Não, não foi, porque faltou um monte de informação. Foi boa, tá, Sim, beleza, mas o que foi boa? Entendeu? E, por outro lado, não necessariamente um texto grande é um texto prolixo. Ele pode ser sim. um texto grande, Pois, porém, todas as informações que estão nele ali são informações que precisam estar. Então, um texto grande também pode ser um texto conciso. A concisão, ela não está ligada diretamente ao tamanho a do texto. extensão. Isso, a extensão do texto, ela está Top, ligada ao nível de informação, top. se é o suficiente ou não, entendeu? Então é uma questão, o quê? Certa, prof. Certíssima. Vamos lá, questão 5. Minha bichinha gente, chega, tá me deixando Rapaz. orgulhoso, gente. Tá pensando que, como diz o outro lá, acertou, miserável. Ai, prof, mas sabe o que eu quero, assim, compartilhar com você? Você me conheceu tem 2 anos atrás. Então, acho que da agora para frente, quem sabe você consiga até ver A a questão da evolução. minha evolução, vamos dizer isso. Porque, assim, desde quando eu fiz o contrato, eu não parei, entendeu? E tem Só que eu gente não vou que. mentir, eu não estudei ainda a redação oficial. Eu estudei contigo aquela aulinha, ainda não dei prioridade para ela. Mas quem sabe a minha interpretação tá melhor, E vai ou o estar. vocabulário, sei lá. A leitura, Carol, pelo fato, ó, com certeza a sua interpretação vai estar melhor. Não vou dizer que está anos-luz melhor, mas vai estar bem melhor. Por quê? Porque você não parou de ler, Prof, entendeu? eu tô me matando em gramática, porque como eu te falei, pedagógico, eu tô deixando o sábado só com o Leandro. Então, assim, eu estudei já, tipo assim, como é que eu posso te falar? Um pouquinho de direito administrativo, o ECA já estou quase acabando, Leucânico e tudo. Só que eu falei, cara, eu tenho que bombar, não adianta, é língua portuguesa, porque não estou desmerecendo as outras matérias. Mas não é a que vai ter mais pontos também na parte inicial, como você falou, vai cair mais português do que leis, do que tudo mais, entendeu? Só E também a de questão da interpretação. questão de interpretação, Carol, vão ser 3 questões, certeza. Isso é certeza. Não, prof, e eu digo até de qualquer questão, vamos supor, até da minha área. Às vezes eu erro uma questão por falta de interpretar, entendeu? Então, por isso que eu estou me matando em gramática, em português. Eu falei, cara, e eu estou tão assim, professor, que eu estou sonhando. De quando eu estou dormindo, estou sonhando com uma. Tipo assim, vamos supor, você falou assim para mim, ele caiu no chão. Aí eu começo, ele, sujeito. O chão não, ele É o caiu é verbo, verbo. cara. Aí eu já tô, tipo, No igual chão é essa semana eu complemento. estudei o quê? Eu estudei o que essa semana? As 3 partes do quê? Função do Pronome quê? relativo, conjunção Condição integrante integrante e e o o. outro lá, e o negócio lá com C também, que agora eu esqueci o nome do último. E aí eu sonhei, cara, o que é nessa frase? Aí, eu tô desse jeito, sabe? Mas está certinho. Quando você começa a chegar nessas paranoias,
vamos dizer assim, você está começando a Cara, eu entender. tô. Cara, eu tô sonhando, prof. Eu tô sonhando. E é mais e mais que tudo é com aula de gramática. Sabe o que Entendeu? Estudando pra caramba. sabe o que que você deve fazer agora com esse conhecimento seu? Se Hum. você tiver um tempo, você vai pegar uma amiga sua, um amigo, não sei, e vai ensinar para ele. Aí eu quero, aí que Não, você, eu já te falo outra coisa. Em sala, quando eu tô dando gramática para os meninos, eu já tô, tipo, mais ensinando de um método mais diferenciado, mas com a linguagem deles. Igual eu não vou sim, ensinar que adjetivo só qualifica, só é coisa bonita, entendeu? é, Eu explico que caracteriza um substantivo. Então, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Mas não como eu e você aprendemos lá no nosso antiateté. ensino primáriozinho lá da vida, que era só qualificar. Então, assim, eu já estou começando a ter técnica com os meninos. Enfim, quero pelo menos deixar minha marca com eles de ensinar realmente o que é. Como Se que é, eles vão né? levar para a vida, eu não sei, né? Porque é uma linha, né? É eu passando e outros também. Sim, com certeza, mas você está com um pensamento excelente. Então, olha lá, ó. Eu tô. O atributo da impessoalidade deve ser aplicado não somente, olha só, ó, não Uhum. somente à abordagem do assunto da comunicação oficial, mas também ao tratamento conferido no documento ao seu remetente ou ao seu destinatário. Certo. Certa resposta. É o que eu te falei, ó. O interesse deve ser de questão pública. Nunca devemos ter a questão de, vamos dizer assim, impressões pessoais, né? As impressões pessoais, os assuntos, né, pessoais, a linguagem pessoal e a questão da formalidade, tá? É questão certa. Número 5. Número 6. De acordo com o manual, essa aqui eu quero ver. Ó, essa daqui você vai acertar de lambuja. De acordo com taranana, né, a redação oficial deve caracterizar-se por determinados atributos, entre os quais é correto citar o. Uai, tem que ser conciso, né? Ai, caraca, tô falando, gente, essa menina tá que tá. Ai, prof, meu sonho é passar nessa prova. Mas vai E você passar. pode ter certeza que uma parte pedagógica eu tenho, Leandro, mas a parte nossa, a língua portuguesa, ela é É totalmente nós, sua. Queiroz. Olha lá. Totalmente sua. Concisão, certinho. Vamos para número 7. Vamos avançar. Julgue, porque essas duas aqui, a 8 e a 9, você vai torcer um pouquinho aqui. Ó, Tá. essa sete aqui eu já dei um spoiler dela, né? Mas ela tem, Foi, que tá errado, porque ela tá, tá, tá como é que fala? cumprimentando. Ela tá saudando, né? É Isso, uma saudando. saudação. Isso. Mas ela tem 3 erros. Ache os outros dois. Tá, então peraí. Começou saudando. Por acaso errou por falar presidente, não, tipo assim, não falou. É, Não, é, tá, então não foi peraí. isso, não. Conforme encaminho ao Senhor. Ao Também Senhor tá errado? não é pronome de tratamento. Uai, prof. Então, anexo, cópia do despacho, exará. Eu não sei o que é isso. Exarada, é? Exarado. É, tipo, transitado e julgado. Essa palavra aí não é o problema, não. Ah, então eu não. Ah, vi! Para ter o conhecimento. Isso, esse é um Ele se dos. referiu de forma pessoal. É, né, assim, não é nem que de forma pessoal, de forma desprestigiada. Você não vai falar Não, com um prof, mas é presidente. pessoal. Se É, eu trato o presidente como teu, seu, eu acho que eu estou sendo muito pessoal com ele. não, é para ter o conhecimento aí, ó, presidente, ó, se eu fosse você, entendeu? Você não fala. Isso, isso, Se fosse isso. assim, num boteco, beleza. Agora, num documento, você não fala teu. Ou você coloca. Aí, nesse caso aqui, ó, ou você tira o teu, ficaria o quê, ó? Para, Posso? para conhecimento e medidas.
entendeu? Ah, Ou pode você ficar sem se referir, né? isso, para conhecimentos para conhecimento e medida, aí pode colocar de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, depende de quem é a pessoa. E qual é o terceiro erro, professor? O terceiro erro, eu até te mandei aí já no seu WhatsApp aí a forma que está errada. É, não dá para eu abrir agora que eu estou no Ah, celular. você está pelo celular, né? Olha só, tá vendo aqui anexo? Hum, A palavra anexo? O que está em uhum. anexo? Cópia do despacho. Hum. A palavra cópia é feminina ou masculina? Cópia é feminina. Então, se está indo a cópia, tem que ser anexa. Caraca, essa aqui eu ia passar batida, velho, se fosse só ela o erro, viu? Ó. E outra, ou você coloca, né, ó, em caminho anexa cópia. Ou então, se tivesse no plural, né, anexas cópias, né? Então, tiraria o senhor. Não, tiraria, só que assim, trocaria, né? Em caminho ao Senhor, anexas cópia, não, anexa, né? Opa, anexa, trava-língua, né? Anexa cópia do despacho exarado dos autos do processo. Ou tem uma outra opção. Não está entre vírgulas aí, ó, anexo. Hum. Se tivesse a expressão em anexo, em anexo, ela é uma locução, viraria uma locução adverbial. E Deixa eu por te ser perguntar, deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Esse anexo aí, ele não aquele negócio explicativo e restritivo, não, né? Porque Não, explicativo não. tem vírgula. Não é não, não tem nada a ver não. É questão Tá de vendo como é que eu tô tão doida com as vírgulas? Ó, o que você quer dizer tá bem aqui, ó, quer ver? Que é oração subordinada Adjetiva, adjetiva. explicativa e restritiva. Rapaz, eu tô nojenta, Tá professor. pensando o quê, gente? Deixa eu ver se tem aqui Não, uma. porque tudo que eu leio agora, eu tô com essa mania de já, tipo assim, querer ver. Mas no caso, realmente não é explicativo, porque ele só tá dizendo Aqui, que ó. o Professor, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Não seria interessante, vamos supor, agora eu vou me meter no português. Encaminha ao senhor, vírgula, anexo, vírgula, né? Esse cópia do despacho também não poderia ter outra vírgula depois, não? Porque o anexo, ele está se referindo a cópia do, quer dizer, a cópia do despacho que está em anexo, não é isso? É. O que que tem? Termina? Não, então, não poderia ter uma vírgula também depois de cópia do despacho, não? Não necessariamente, porque olha só, o que que ele está encaminhando? A cópia do despacho, entendeu? Hum. Esse exarado nos autos do processo vai ser como se fosse o predicativo do objeto. O que que é o objeto aqui, ó? É o despacho, né? Despacho é o objeto. Quem encaminha, encaminha algo. O Hum. verbo está aqui, ó, o verbo transitivo direto. Quer encaminhar. Quem encaminha, encaminha algo. Beleza. O que que foi esse algo? Cópia do despacho. Então, cópia A do cópia do despacho despacho. é objeto direto da oração. Qual é a característica? É qualquer tipo de cópia do obstáculo? Não. Ou do obstáculo, Não. ó. Cópia do despacho? Não. É a cópia que está exarada nos autos do processo. Então, exarado nos autos do processo se comporta como um predicativo do objeto. O que que significa predicativo? É como se fosse adjetivo. Está qualificando, né? Adjetivo não tem a função de qualificar? Sim. Então, o predicativo, existem dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito, que é o que qualifica o sujeito, e o predicativo do objeto, que é o que qualifica o objeto. Entendeu? Nessas circunstâncias aqui, não tem necessidade de vírgula. Tá. Entendeu? Tá bom. Beleza. Relaxa. Agora, tá vendo a questão 2 aí, ó? Tá A vendo esse? 8. Não, aqui, ó, 2, aqui, ó.
Ah, tá, você voltou, desculpa. Isso, é que eu quero te mostrar o uso da vírgula que você falou aí. Tá vendo a questão 2? Esse que Uhum. aqui, ele é um pronome relativo. Por que que eu falo que ele é um pronome relativo? Vamos ver se você tá Sim, porque afiada. eu vou te explicar, eu vou te explicar, eu vou te explicar. Porque eu Explique. aprendi que o pronome relativo, quando você pega a palavra anterior, no caso em pessoalidade, você substitui, dá certo, ou também por a qual. No caso, se eu colocasse aí que a impessoalidade decorre da ausência de identificação do signatário do documento, tá certinho. Agora, se você coloca a palavra anterior e ela, tipo, vamos supor, oficial, caso um exemplo, né? Se antes do que tivesse o oficial, colocasse aí, substituindo o que por um oficial, oficial decorre. Estou dando exemplo, professor, porque eu sou doidinha para explicar. Não daria certo. Então, a dica que eu aprendi foi essa: que você, para ter certeza, você coloque o a qual, e também, porque ele falou que tem casos que a qual ou isto, você vai ficar em dúvida que pode ser os dois. Então, a dica que eu tive foi que você poderia pegar a palavra anterior, que tem um nome lá que eu esqueci, e coloca no local do quê? Dando certo, beleza. Deu para você entender? Tu Dá deu para eu uma... dar aula desse jeito? Tu passou onde antes da aula mesmo? Tu tá vindo direto da escola? Não passou na resenha dos professores, não? Na resenha pedagógica, não? Rapaz, olha, minha... é o que entrou na minha cabeça. Ó, simplificando a sua explicação, mas tem uma lógica no que você falou aí, ó. Simplificando a sua explicação, é a seguinte: esse que aqui, ele está se referindo à palavra anterior. Pronome relativo Sim, quer dizer o quê? Pronome relativo, ele evita repetição. Ele só serve para isso, sim. para evitar repetição. Que tipo de repetição? Do termo anterior. Então, se você pegar aí o seu material impresso, você vai circular a palavra que e vai circular a palavra anterior. Vai puxar uma setinha do que para o impessoalidade, porque está se Isso. referindo, entendeu? Aí agora, a palavra impessoalidade é uma palavra feminina, Sim. certo? Você consegue. Feminina? Ah, sim, é a Ó. Ó, impessoalidade, o não o determinante dela lá. impessoalidade. Sim, sim, Ó, sim, o verdade. determinante lá. Artigo ele Sim, pode ser sim, chamado como determinante, né? Aí, assim, sim, se você conseguir substituir esse que aqui, ó, por a qual, se é feminina, então esse que aqui só pode ser substituído por a qual. sim. A A qual? qual. Verdade. Então, beleza. Aí é a prova dos 12, que isso daqui é um pronome relativo, porque esse que aqui está se referindo ao termo anterior. Quando Isso. isso está se referindo ao termo anterior. Nesse caso, nós temos uma oração, daqui para cá, ó, é uma oração Oração subordinada, subordinada, adjetiva, adjetiva. Então, ex ela tá com uma vírgula, então é explicativa. explicativa. Acertei. Explicativa. A vírgula, eis um dos motivos que existe o uso da vírgula. Sim, Qualquer pensamento, vamos entender assim, ó, não fique nesse decoreba aqui não, ó, vamos entender uma outra lógica. tá. No momento que você está construindo a sua redação, quando você vai iniciar um pensamento de explicação, normalmente ele vem precedido de vírgula, De vírgula. entendeu? Um pensamento de Sim, sim. explicação. Tanto é Olha, um que exemplo. Vamos supor, professor, se eu queria um exemplo assim. O professor Alessandro, aí eu poderia colocar... Não, na verdade, eu poderia falar assim. Alessandro, vírgula. O professor de língua portuguesa, vírgula, dá aulas de redação. Tá certo? Ou tá errado? tá, só que nesse caso aí, é um exemplo que você me deu aí foi de aposto explicativo, porque você isolou entre vírgulas, né? Isso, isso. Isso aí é aposto. Então, eu vou ter Aposto. que diferenciar agora a oração de aposto, porque realmente aposto eu não estou ainda muito craque. Eu Você acabou gravei de dar um a exemplo de oração. aposto. Meu Deus. É. Não, professor, mas tem Ó. caso que a oração subordinada adjetiva explicativa, eu também vi, ó, pronto, outra que o professor passou foi assim, vamos supor, o ministro da Educação, vírgula, repassou
uma verba para as Não, tem vírgula aí escolas. não. Essa Não, é vírgula... porque eu estou querendo lembrar de um. Eu vou ter que pegar meu caderno. É porque eu vi um caso que também tem assim, que o ministro da Educação tem vamos supor que o atual se chame João. Quando eu falo que é o ministro da Educação João, é só ele, entendeu? Eu estou me restringindo a ele. Então, no caso, não tem a vírgula. Agora, se eu coloco o ministro da Educação, tem vários. Quando eu não especifico, você está entendendo? Uhum. Isso daí Aí, altera, sabe o que que isso daí altera, Carol? hum, Ela hum, altera literalmente o sentido. isso, Altera o isso. sentido. Você comete um erro de sentido, de coerência, quando você confunde aí, ó, a oração subordinada adjetiva e restritiva, a explicativa e restritiva na sua redação. Você comete um erro de coerência, aí você é penalizado. E na questão Sim. gramatical, como é que isso aí é cobrado normalmente? Numa questão de reescrita textual, ou então, quando ele fala bem assim, se eu tirar a vírgula de tal oração, eu preservo a correção gramatical e altero o sentido, ou então ele Altera o faz sentido. isso, altera o sentido, mas preserva a correção gramatical, Sim, né? sim. Agora, ele também te pergunta o oposto para te confundir, ó. Altera a correção gramatical e preserva o sentido, ele pode te pegar por esse lado, Sim. entendeu? Não, isso aí eu peguei, sabe, prof? Essa questão de se tirar, eu entendi sobre essa questão de sentido. Igual também quando eu falo assim, trabalhador nordestino. Porque o trabalhador, deixa eu ver se eu lembro, peraí. Trabalhador é substantivo. O É, nordestino é um adjetivo. E é, se eu também falar o nordestino trabalhador, o nordestino, ele é o adjetivo, continua sendo adjetivo, não é isso? E o isso, trabalhador continua sendo substantivo, não é isso? isso. Aí, Não mudou não, não muda a mudou o função. sentido, não é? Isso. Mudou, porque assim, ó, o trabalhador nordestino, você está dando um adjetivo pátrio para ele, né? Isso, Adjetivo pátrio para ele. Agora, o isso. nordestino trabalhador, aí você está qualificando, porque não é todo nordestino que é. Você está restringindo, porque não é todo Sim, nordestino que sim. é trabalhador, Entendi, é isso mesmo. entendeu? O professor dedicado, ó, o professor dedicado entrou, foi trabalhar a semana toda, Ó, então entendeu? quando você fala o professor dedicado, é porque aquele professor é dedicado, não é isso? Isso. Eu estou restringindo aquela pessoa. Não é qualquer Isso. professor que foi trabalhar a semana É toda, aquele professor. é aquele professor dedicado. Isso é a ideia de Agora, se restrição. você fala o dedicado professor, Não, aí para você mudar a ideia de explicativo, de restritivo para explicativo, seria assim, ó. O professor, vírgula, que é dedicado, foi trabalhar hoje. Ó, vou escrever para você no seu WhatsApp, ó. professor, mas espera aí. O professor educado, eu restringi, que é Dedicado. o Joãozinho lá. Agora, se você falou o professor e botou uma vírgula, não, professor, mas está me deixando doido, não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar igual eu te falei, o trabalhador nordestino e o nordestino trabalhador. Então, no caso, eu estou falando assim, o professor dedicado e o dedicado professor. Ou seja, quando eu falo dedicado professor, é que tem outros, não é isso? Deixa eu só terminar aqui de Ou eu tô escrever doida? aqui, peraí. Tá, eu vou abrir aqui o zap, tá? E vou ficar te Hum. ouvindo. Nossa, vamos parar em gramática. Você vai ver que eu vou te deixar É. doidinho. Bom que a gente vai revisando, não tem problema não. Aí, ó. O professor dedicado foi trabalhar a semana toda. Nessa primeira aqui, É ele restritivo. tá dando uma ideia restritiva. Agora, A de baixo é explicativo. a de baixo é explicativo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, Eu aqui, tô peraí. nojenta, professor. Você vai ter que me aguentar.
Ai, ai. Então, bora lá. A gente está Não, na... aqui, ó, peraí, eu escrevi errado aqui. Ah, tá. Essa de baixo aqui é restritiva, que essa de cima aqui não estava restritiva, não. Deixa eu apagar aqui. Aí, ó. Ah, sim, entendi. Não, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Essa de cima é Entendi, tranquilo. restritiva e a de baixo aqui, ou a de cima é explicativa e a de baixo é restritiva, tá bom? Porque não foi Tranquilo. qualquer professor que foi trabalhar a semana toda, foi o professor dedicado. Aí esse aqui eu estou explicando qual é o tipo de professor que foi trabalhar a semana toda. Sacou? Então, relaxa, vamos lá. E lá vamos nós. Questão número 8. Essa número 8 aqui, então vamos Eu lá já estou para. respondendo. Então vai lá. Então, eu estou ainda nela, mas assim, a B tá errada, a C tá errada e a E tá errado. Aí agora eu tenho que refletir Por na que que A e a na C D. está errada? Vamos ver, por conta de uma palavra. Tá, olha só. Uma das características do texto oficial realmente é ser coeso, ou seja, ser capaz de transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. O que que Não tá é deix... isso? O que que tá deixando... Só é uma palavra que está deixando essa questão errada, esse item errado. Será? Ah, professor, eu não sei não. Eu sei que o máximo de informações e mínimo de palavras eu me prendi ao final. Não, esse daí é o conceito de concisão, não é o conceito de coesão. Caraca, velho. É só Então, isso. peraí. Isso aqui é conceito de quê? Concisão. Concisão? É. Vixe, Maria. Então, eu Você já não vê. sabia, já estou aprendendo. Sabia sim, a gente falou agorinha. Você esqueceu. Mas qual é... Não. Mas qual é a diferença de concisão e qual é outro nome? Coesão. Coesão. A concisão é o que a gente falou, questão de Sim. mínimo de palavras, texto grande, tal, tal, tal. Tanto é que ele utilizou uma das características. Lembra que a gente falou que não é obrigatório um texto para ser conciso, não necessariamente precisa ser pequeno, mas a ideia é que ele tenha um mínimo de palavras e o máximo de informações. Essa é a lógica. Mas não quer dizer que um texto grande não seja conciso. Esse é o pensamento. Fechou? Então, hum, Aí agora, o conceito de coesão, a coesão, hum. ela diz respeito ao que a gente estava falando aqui agora, de oração subordinada. Vamos supor aqui, ó, a função. Tá vendo? Quando a gente tem uma oração, Hum, imagine uma oração, né? O hum. professor que é dedicado foi trabalhar a semana toda. Existe uma lógica de combinação das palavras. Que lógica é essa de combinação? O Sim, singular, toda a estrutura. isso, ó. O singular no Sujeito, verbo, singular, o sujeito, sujeito, verbo. sujeito, verbo, complemento, o sujeito combinando com Isso. o verbo combinando com o complemento. Isso daí é o campo da coesão, entendeu? Então, O, peraí, professor. A minha redação tem que ser coesa e concisa? Eu tem que, poderia falar isso? sim, sua redação tem que ser coesa, concisa, coerente, Ah, então assim, pessoal. a única diferença é porque a coesão, ela é voltada, desculpa, a concisão, ela é voltada para a questão de não ter essa questão de tamanho, de grande ou pequeno, mas tem que ser claro. A coesão, você tem que obedecer toda a estrutura gramatical, é isso? Isso, pronto. Pronto, perfeito, gravei. Sacou? Mas lembre que a concisão também, ó, a concisão, ela diz respeito à quantidade de informações. As informações, a informação tem que ser completa, seja ela grande ou pequena, tem que ser completa para o entendimento. Não, eu entendi, não, Só top. isso, que é para não correr o Entendi risco. perfeitamente, prof. Então, ó, como eu te falei, a C tá errada por isso. Por isso. Como é que é a outra? A B tá errada porque ela falou dada a grande extensão do território brasileiro,
são aceitos regionalismos. Não são Não são aceitos. aceitos. Certíssimo. Então, Vai a B lá. está errada. B tá A errado. E está errado porque você me falou do jargão. Não pode usar jargão. Já certinho, hein, garota? Ah, Ai, meu Deus. tá. Professor, agora vamos voltar então na A. Vou ler Não, para eu letra ver se eu D, interpreto ainda, melhor. letra D. Ah, desculpa. Um novo tema social propõe-se ao reconhecimento da demanda não satisfeita. Tá. Mediante os mecanismos da participação e o co-envolvimento ativo dos operadores, é um exemplo de texto claro e adequado. Não, peraí. Não, É porque porque olha essa só. questão aí, ela foi mal formulada, ó. É uma questão que Não, cabe, mas eu deu a acho. entender. Olha só. Ó, peraí, Suponho, eu rapidinho, vou Carol. interpretar. Só um Hã? instante para você interpretar melhor. Depois Tá. de, tá vendo esses operadores aqui? Hum, peraí, deixa eu Imagine que achar tem aqui um, no meu. imagine que tem Achei. um, imagine que tem um ponto final aqui, depois de operadores. Ponto final. Uhum. Isso. Aí agora vem tipo o comando da questão, ó. É um exemplo de texto, ó, daqui quer dizer o quê, ó? Que de um novo até operadores é um novo exemplo, é um exemplo de texto claro e adequado para constar de um documento oficial? Não, porque está sendo pessoal, pessoalidade. É? Não necessariamente. O que que, Ah, tá. ó, veja bem, ó, um novo tema social. Que novo tema social é esse? Supõe a pandemia. Ah, não tem Não, o nome. não tem que supor nada. É isso que está errado, ó. Você não tem que supor nada, tem que ter clareza. É isso que a gente não pode. Isso daqui é um exemplo da subjetividade que a gente falou agora, ó. Você tem que Não, prof, explicar. repete aí, repete aí. Um novo Ó, tema social propõe-se ao ó, reconhecimento da demanda não satisfeita. peraí. Então, quando ele fala demanda não satisfeita, ele Ah, está querendo, não é levar alguma coisa para alguém. Tipo assim, eu fui reclamar com o administrador, e aí ele vai e coloca isso, que eu fui reclamar de alguma coisa isso você levou e uma eu não estou demanda para ele. satisfeito. Isso. Sim. Só que é o seguinte: um novo tema social. Que novo tema social é esse, mulher? Que novo, tá entendendo? Um novo tema social pode ser qualquer coisa. Então, mas o erro aí não é porque não colocou o nome, E porque isso, não ó, foi direto. isso não foi claro, não foi claro, foi subjetivo. Não, eu entendi. Porque igual eu falar para você, professor, hoje lá na escola surgiu uma nova proposta pedagógica. Tá. E aí? Qual? E aí, qual proposta? Então, eu não fui clara. Não, Não. entendi, professor, entendi. Realmente, ele começou É. já não deixando claro o que é que ele quis dizer. Isso daí, aí o que que acontece, ó? Para você, esse exemplo que você acabou de me dar, o professor, hoje lá na escola surgiu uma nova proposta pedagógica. Beleza. Para você que estava lá, tem sentido. Agora, para mim Sim, que não sim, estava, não tem sentido. sim. E Entendeu? justamente quando eu vou escrever, eu tenho que passar para o outro para ele entender. Professor, sabe o que eu observo? O tanto Não. que isso aqui, cara, é redação. Esse Mas é. conteúdo aqui, ele é um passo a passo. Porque eu sei que se chama redação, mas é porque a gente está trabalhando no manual específico deles lá. Mas a cada hora eu vou começando a entender. Claro que eu ainda não estou praticando. Mas como é fundamental você escrever bem para o outro, Sim. Cara, entendeu? isso daí, Carol, você tocou no assunto, eu estava conversando isso com a minha esposa hoje. Cara, as pessoas, infelizmente, não levam a sério, pensa que a gente está enchendo o saco, que é, quando a gente corrige uma coisinha ali, eu evito o máximo de ficar corrigindo os outros, só quando alguém me pede. Mas, assim, é horrível você ler uma conversa de WhatsApp, cara, um post de Facebook. Nossa Senhora, é nítido quando alguém. É muito engraçado, cara. Quando alguém copia uma citação de alguém e fica lá um texto, coisa mais linda. Aí quando a pessoa vai escrever mesmo, nossa senhora, você pontuar direitinho, você fazer uma combinação entre palavras, eu não É estou falando clareza. isso, eu não estou falando para você, Carol,
ser um Machado de Assis, você ocupar um cargo lá na Academia Brasileira de Letras, não. Eu simplesmente estou falando para você escolher bem as suas palavras. Imagine só, para você sair da sua casa para ir a alguma festa, para ir a um baile de formatura. Você vai a um baile de formatura. Você vai vestida de pijama? Claro que não. Para você e para você ir para a festa de pijama da sua escola, que você programa para os seus alunos, você vai com vestido de noiva? Ai, ai. Não, Lógico, prof, eu tô começando a é o que eu te ter falo, o que tá a me faltando bem consciência, é né? prática, né? Sim, Isso, tá isso, faltando é eu praticar. isso se chama consciência linguística, entendeu? É, A eu gente tem que, vamos dizer assim, a gente tem que realmente começar a ter mais esse zelo pelo nosso idioma, pela nossa língua, né? Então, eu tô começando a entender a escrita, né? Eu sei que eu tenho que melhorar muito minha fala, porque eu falo muito errado. Mas eu acho que eu quero melhorar, professor, porque é bonito quem fala bem, né? Mas para eu falar bem, eu tenho que é duas coisas que se juntam, né? Tem que dominar o saber, o conteúdo, para praticar ali na fala. Eu acho que é assim. Mas é outra coisa, Carol. Quando você começa a escrever bem, você começa a falar melhor. E a gente tem um negócio de que, você entendeu é o que basta. Você entendeu é o que basta. Não, cara, isso é um Mas discurso é o de que um. está rolando nas redes sociais, professor. Se eu colocar Não. VC, entendeu, ou VC tá bem, você vai entender, né? Então, isso é igual eu te falo, eu observo os meus alunos que eles estão até na idade deles, eles já estão escrevendo com linguajar de, como é que fala? É informal, mas Internetês. tem outro nome também? Hã? Internetês. Como é que é? Internetês. Internetês. A linguagem Internet. é a linguagem da internet, né? Internetês. Caraca, velho, tá assim, Tá nítido, horrível. nítido, nítido, nítido. Então, vamos lá. A questão correta, o item correto dessa questão é a É letra A. a Ó. top. É o que a gente acabou de falar, ó. Simplicidade, ó, nem lembrava, ó. Simplicidade da linguagem é acatada nas comunicações que partem dos órgãos públicos federais, desde que não represente pobreza de expressão. Eu não estou falando aqui, ó, mais uma vez, ó, o próprio documento está me respaldando. O manual está falando o seguinte: você não precisa utilizar as palavras mais sofisticadas do universo, desde que você seja Desde claro. breve e claro. Pronto. É aquele, eu sou Top. pobre, mas eu sou limpinho? É isso aqui, ó. Sim. Entendeu? Então, é a letra Cara, A. prof, se essa matéria for isso, eu tô de boa, cara. Eu tô de Mas boa. assim, a segunda parte que é um pouquinho mais chata, Carol. Tá. Ó, eu vou deixar essa questão 9 em diante para a gente resolver na próxima aula. Que aí eu vou já trazer outras questões, que aí você vai chorar um pouquinho, que nem tudo são flores, né? Nem tudo Sim. são flores na redação oficial. Por que que eu falo isso? Nem tudo são flores. Lembra que eu iniciei o nosso bate-papo falando o seguinte, olha, a formatação de documentos também é levado em consideração. Quando eu falo formatação, é aquela questão mesmo de formatar, quanto de centímetro isso, aquilo, aquilo outro. Tem Sim, vezes que lá no eles... Wordzinho, né? Isso. Outra coisa que a gente deve levar em consideração, questão do fechamento, né? O respeitosamente, atenciosamente, só existem essas duas, mais nenhuma outra. Questão de tipos de documento, por exemplo, se você trabalha na administração regional como é que é o nome? São Sebastião, né? Você trabalha na administração regional de São Sebastião. Você vai mandar um documento para a administração regional do Paranoá, você vai mandar uma circular ou você vai mandar um ofício? Isso a gente tem que saber. Você vai mandar um ofício Ah, beleza. entendeu? Ó, de órgão para órgão, né? Ó, de órgão, por mais que seja da administração pública, mas cada órgão é um órgão. Então, de órgão para órgão, ofício. Dentro do órgão, circular. Por exemplo, se você está lá no gabinete do administrador,
Aí o gabinete quer mandar um recado para o pessoal das sessões, quer convocar os chefes de sessão. Ele manda uma circular, entendeu? Porque é um documento interno, uma Então, circular. repete aí. Circular é É para documento órgão interno. interno? É documento interno. Então, peraí. Mas pode ficar Professor, tranquilo. na nota eu já vi duas erradas. Já? Qual é que você viu? A D e a E, porque a D é com devido respeito e admiração, e Isso. a E é com satisfação. Certíssimo. Já, ó, isso aí já é meio caminho andado. Você não precisa nem ir mais longe. Tem mais erros nela aí. Mas Não, assim, sim, sim, não, sim. mas eu Mas falo na já D viu e o na primeiro, E. já tá bom. Já viu o primeiro, já tá bom. Entendeu? Já é um meio caminho andado. Na letra A, não é sua senhoria, seria vossa senhoria. Né, ó, Vossa Senhoria. Sua, você só utiliza com o Papa, né, ó, Sua Santidade, o Papa Francisco. Entendeu? O sua. Uhum. Sua Santidade, o Papa Francisco. Em atenção. A palavra atenção é uma palavra que pede a preposição a. E a palavra solicitação é uma palavra que pede o a. Isso mesmo. É a palavra que pede o artigo a. Então, se a de cá pediu preposição e a de lá pediu artigo, eu tenho uma crase. Então, aqui, ó, tá sem crase. Então, o primeiro erro da letra A é a crase. O segundo, sua senhoria. Não, professor, o primeiro erro é sua. Não, é em atenção à solicitação. Tem uma crase aí, ó. Ah, desculpa, tá, entendi. Tá, desculpa, viajei aqui, beleza. É por isso que... Professor, eu tô achando que é a C. Não, cadê aqui? Assinada... Isso, é a letra C a correta. É a letra C a correta. Mas aí na Olha próxima... só, eu desconfiei da B porque tá falando assinado por nenhum médico. Para Não é isso, justificar né? suas faltas ao trabalho, não foi assinado por nenhum médico dessa equipe médica do Escritório Regional de Ceilândia, né? Tem a ver, mas não foi por isso. Foi qual? Né? Informa a Qual o erro da vossas... B? Ó, primeiro que antes de vossa, não tem crase. Antes do pronome de tratamento vossa, não existe crase. Ixi, tem aquela. Ah, a crase, ela tem mesmo algumas. Como é As que fala, exceções. professor? Tem, Exceções. tem o uso obrigatório, tem a exceção e o proibitivo, né? Ixi, Maria. Então, o primeiro erro foi a crase. Isso. Aí tem a Caraca, velho. questão de, ó, encaminho a Vossa Senhoria, informo, quer dizer, né? Informo a Vossa Senhoria que o atestado médico apresentado pelo empregado José, tal, 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 para justificar suas faltas, não foi assinado por nenhum médico dessa equipe médica do Escritório Regional de Ceilândia. Então, aqui a gente já tem erro de gramática, erro de, como é que eu posso dizer? Erro de gramática, erro de sintaxe, vamos dizer assim, né? Essa é a questão Ah, 9, né? entendi. É por isso que eu vou deixar para a próxima, que ela é um pouquinho mais extensa, a Não, de explicação dela. boa. É porque você sabe que a pessoa é ligada nos 1000, né? Não, relaxa, vou ficar de boa. E aí eu me empolgo para ver só o que está acontecendo comigo. Como eu estou começando agora, tá entendendo o mundo dos estudos, eu estou ficando muito empolgada. Então Isso é você vai ver que nas gostoso de aulas ver. eu vou estar querendo mais, eu vou estar querendo falar mais, eu vou estar querendo questionar mais ou dizer que eu estou sabendo mais. Eu estou desse jeito. E isso na sala de aula presencial, tem gente que não sabe lidar com isso. Entendeu? No presencial tem gente que não sabe lidar com isso. Pensa que você vai querer, você está se amostrando. Nossa, na aula do Leandro, a que mais pergunta sou eu. Teve um dia que eu fiquei caladinha, porque o Bernardo deu febre de madrugada, e aí eu, Eu vou tipo, só, peraí, dormi rapidinho, 2 eu vou horas da só manhã. interromper a gravação, tá? Ah, tá.